Neemias capítulo 4, nós vamos ler verso 6 a seguir. Neemias 4, verso 6 a seguir. Assim, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós, então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos por trás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Amém? Eu diminua e o Senhor cresça. A história, ela é fantástica. Esse texto foi escrito em aproximadamente 444 anos antes de Cristo. Para nós entendermos esse texto, nós temos que fazer uma volta rápida, um pouquinho na história. Em 931, com a morte de Salomão, o reino de Israel fica dividido. Reino do norte, que aí seria Israel e a capital Samaria, e reino do sul, Judá e a capital Jerusalém. Os anos foram se passando e essa história ela vai ganhando robustez. Do tempo que o reino é dividido, de 931 com a morte de Salomão, o reino do norte durou por volta de 19 anos. Aliás, durou 209 anos, o reino do norte, e teve por volta de 19 reis. Nenhum dos reis do norte, nenhum dos reis que reinaram no norte, nenhum deles prestou. Nenhum deles serviu ao Senhor, nenhum deles foi
temente ao Senhor. 19 reis durante esse tempo. Em 722, o Reino do Norte sucumbiu, caiu sob a espada do Império Assírio. O rei da Síria entrou com força e destruiu a cidade de Samaria, destruiu o Reino do Norte e acabou com tudo. De 722, chega, portanto, 586 a época, a vez do Reino do Sul. O Reino do Sul, que foi governado por 22 reis, entre 21 reis, mais ou menos. Alguns deles tinham uma reserva de moral de busca ao Senhor. Razão pela qual que o tempo ficou o período foi dominado por esses reis e várias outras nações, aliás, não só as nações, mas o império da Síria tentou muitas vezes derrubar o Reino do Sul e não conseguia. Judá, Reino do Sul, a capital era Jerusalém, não conseguia. Aí, em 586, eles foram avisados, aliás, vou voltar um pouco, durante os 209 anos que o Reino do Norte governava, o reino pelos 19 reis, Deus estava mandando profetas, avisando sobre um retorno, um arrependimento, mas eles não ouviram. Então, em 722, a Síria entrou e devastou o Reino do Norte, para sempre. 586 é a época do Reino do Sul. Deus também mandou profetas, alguns deles que nós conhecemos muito bem, a exemplo de Jeremias, de Isaías. Amós foi levantado para profetizar no Reino do Norte. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, todos esses foram nomes que Deus levantou para profetizar no Reino do Sul. Muito bem. 586, o reino foi também devastado. Não pela Síria, mas pela Babilônia. A Babilônia, governada pelo grande Nabucodonosor, impiedoso, marchou com sua cavalaria até a cidade de Jerusalém e acabou com Jerusalém. E levou cativo famílias, povo inteiro. Em 586. A história nos conta que nesse período algumas outras nações começaram a se regimentar. Foi o caso dos medos e dos persas. Se juntaram, derrubaram a Babilônia e agora assume o poder mundial. Aproximadamente em 543, o calendário era contado de trás para frente, 540, acho que 538, 39, os persas dominam o poder mundial. Um ano depois, no governo do Ciro, que era rei do Império Medo-Persa, eles tinham um jeito de governar diferente dos babilônios e, portanto, dos assírios. Quando eles dominavam, eles mantinham os seus dominados, e essa foi a mesma tática de Alexandre o Grande. Depois, na história que viria a derrotar os medos persas, os medos, eles mantinham, portanto, os seus escravos, teóricos escravos, dentro do seu território natural, mas prestando subjulgamento ao Império Medo-Persa. Então, quem era judeu, que estava preso na cidade de Suzã, que era a capital da Babilônia, em tese, e era a residência oficial do rei Medo-Persa, aquela turma que havia sido levada em 586, está lá escrava dentro desta grande
Babilônia, que agora é governada pelos medos persas. Muito bem. A história nos diz que o povo de Israel que estava escravo voltou para a sua terra natal em 3 levas, 3 etapas. A primeira foi em 538, governada por Zorobabel, liderada por Zorobabel. Era judeu. O rei da Síria, o rei Medo-Persa, chama Zorobabel e diz: olha, você agora vai ser o governador na cidade de Jerusalém, mas dando obediência ao Medo-Persa. Então Zorobabel volta, saindo da Babilônia, com 50.000 pessoas. O calendário era contar de trás para frente. Então Zorobabel volta, nesse tempo da história, trazendo, portanto, 50.000 pessoas. No ano de 458, acontece a segunda leva. A segunda leva. E aí, nesse tempo de 458, é que aqueles jovens, Daniel, Misael, Ananias, Zacarias, Azarias, eles estão saindo da estão voltando agora, estão voltando para cá. Então nós temos aí, e essa época, em 485, 2.000 famílias estão voltando para Jerusalém, saindo da Babilônia, sob o comando do líder Esdras. O primeiro líder, Zorobabel. O segundo, Esdras. Zorobabel foi com a tarefa de reconstruir o templo de Jerusalém. Esdras vai com a tarefa de ensinar, porque Esdras era sacerdote. Era o sacerdote. A tarefa dele era ensinar o povo a lei. E a terceira e última leva acontece justamente no período que este livro que nós lemos foi escrito. 444, minha irmã Mirtes, antes de Cristo. Na liderança de Neemias. Para fazer o quê? Reconstruir os muros da cidade. Então, nesse tempo que Neemias volta, então nós temos aí 3 momentos na história da reconstrução. 538 com Zorobabel, 458 com Esdras e 13 anos depois, 444 com Neemias. Zorobabel vai reconstruir o templo. Esdras vai ensinar a lei sobre o templo. E Neemias vai reconstruir os muros da cidade. Nota de rodapé número 1. Quando o povo de Deus saiu de Jerusalém, da época da escravidão da Babilônia, e eles são levados presos para a Babilônia, instalados no rio Quebar, lá em Susana, aquela coisa toda, esse povo que foi levado eram os mais idosos. E esses idosos foram morrendo durante o cativeiro. E a geração nova que veio surgindo, elas não conheciam Jerusalém. Elas não sabiam muita coisa sobre Jerusalém. Os pais agora é que tinham o dever de ensinar. E aí é nesse cenário que aparece Esdras, que escreve aquele belíssimo livro, lindo de se ler, de se aprender. Quando Esdras surge, ele é um rapazinho, Heitor, da tua idade. E aí o pai, a mãe, chama ele lá: meu filho, você vai estudar os valores de Deus. E aí eles estudam, eles aprendem, eles ensinam as crianças. E Deus chama Esdras para ser sacerdote, para ensinar a lei a todo o povo. Portanto, Neemias não nasceu em Jerusalém. Está claro para os irmãos? Neemias não conheceu Jerusalém, mas era a cidade natal dele. Aliás, a terra natural dele, não natal.
E aí um dia Neemias, ele está servindo, ele é copeiro do rei. Preste atenção agora na nota de rodapé número 2. Quando Ciro está no governo, que Ciro manda o povo voltar, Ciro tem notícia de uma profecia que chega até ele, que foi narrada por Jeremias, meu caro Danilo, Maria. A profecia diz o seguinte, Jeremias 29, 10 a 13, 14, quando diz assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Deixa aí no 10, que eu acho que isso aqui, irmãos, é uma coisa que a gente precisava aprender. Como que Deus chega para o povo dele e diz assim, olha, vocês vão ser escravos lá na Babilônia. Amém? Foi igual a vocês aí, ninguém disse um amém. Porque essa palavra é difícil de dar amém mesmo, Ronaldo. Você vai ficar preso lá na cela durante 70 anos. E, Tiago, pensa aí. E quando completar 70 aninhos de prisão, eu vou trazer vocês de novo para este lugar, para cumprir a minha boa palavra. Verso 11, ele diz, porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Verso 12, ele diz, então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos, meus irmãos, pensa no negócio. Aí eu vou contar para vocês a nota de rodapé número 2. Qual é ela? O povo que foi para a Babilônia, que não conheceu Jerusalém, essas criançadas que nasceram na Babilônia, todas essas crianças passaram a ser uma geração, passaram a fazer parte, Paulo Henrique, de uma geração que conhecia Deus só das histórias de Deus. Irmã Sônia, só das histórias. Essa geração, Tabita, passou a ficar apaixonada por Deus, porque os pais que estavam morrendo foi dizendo, vocês, Fernando, Nilde, devem orar, e tirou da tela o versículo. Vocês devem orar, porque lá vocês vão invocar na Babilônia. Então é o que eu vou dizer para vocês, escuta aqui, irmãos, o maior avivamento da história do povo judeu aconteceu quando eles estavam presos na Babilônia. Foi a época que eles mais buscaram e Deus ouviu dizendo, vou trazer vocês de volta. Olha o verso de número 13. Buscar-me-eis, e vocês vão me achar, porque lá vocês vão me buscar de todo o vosso coração. Na prisão, 70 anos. Então, quando Ciro toma conhecimento dessa profecia, Ciro disse, minha gente, o que é que eu estou fazendo com vocês aqui? Aí foi a primeira leva com Zorobabel. Vai construir o templo, porque vocês precisam rezar. Foi isso que Ciro disse. Vocês precisam aprender a voltar, ir para o templo, a orar, a buscar o Senhor. Vai para lá. Aí Zorobabel vai, irmãos, com 50 mil judeus. Aí acontece um negócio terrível. Está lá em Esdras, capítulo 4. Que tristeza, irmãos. Eu vou ver se eu acho aqui. Esdras, capítulo 4. Verso 1. Ó. Basta apertar que fica no prumo. Parabéns. Vocês não falam não que hoje é dia das mães. Quando os adversários de Judá e de Benjamim, deixa eu falar para vocês por que Benjamim, porque a tribo de Benjamim era uma tribo muito especial, que deu, como é que eu posso falar? Origem.
que mais ficou próxima de Judá. Por isso que era o povo mais crente. Por isso que Paulo, quando fala lá aos Filipenses, eu sou Paulo da tribo de Benjamim. Então ele fala que ele é alguém muito especial. Então, quando os adversários de Judá, que eram dos crentes de Israel, que estavam construindo o templo na época de Zorobabel, quando os adversários de Judá e de Benjamim, que os que voltaram do cativeiro, está vendo? Os que voltaram para edificar o templo de quem? Deus de Israel, verso 2, quando os adversários chegaram-se a Zorobabel e ofereceram, e aos cabeças das famílias, aos chefes, e ofereceram, disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como nós buscaremos a vosso Deus, verso seguinte, e como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azar-Adom, é um período que teve, que o rei da Síria acabou com o juízo de todo mundo, e esse povo samaritano, porque aí são samaritanos, que eram de Samaria, quando foi invadida pelos assírios, na época do rei da Síria. Na época daquele homem, que nos fez subir para aqui, que nos expulsou para aqui, para a terra do cativeiro também, e depois mandou a gente para Jerusalém, volta lá, verso 3 agora. Chegaram-se, porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, vamos edificar a casa. Aí ele diz que edificar, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Está vendo aí que foi Ciro no governo de Ciro, que depois que Zorobabel vem, que é negócio todo. Só que aí, irmãos, veja bem o verso 4. Verso 4. Então, as gentes da terra, os povos vizinhos, desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. E alugaram contra eles, pagaram conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias do rei de Ciro da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, os inimigos, porque os samaritanos não queriam ajudar não, viu? Eles eram sabidinhos, eles queriam ficar perto para atrapalhar a construção do templo. Queria ficar lá para não deixar construir. Era uma briga antiga. O Zorobabel disse: não, você não vai não, quem vai somos nós mesmos. Aí eles com raiva vão até os povos vizinhos e pagam conselheiros para dar conselhos ao rei e fez para a obra. E parou a obra. Parou a obra. E o texto diz que parou a construção do templo, irmãos, muitos anos. Muitos anos. Se a gente contar de 538, faz essa conta aí, menos 444. Por quê? Porque o rei Dário da Pérsia, ou Dario, ele mandou começar a obra. Mas depois que Dario morre, que foi um general que assumiu o lugar de Ciro, depois que Dario morre, vem Artaxerxes, que a mãe devia estar muito mal-humorada para botar o nome do menino num negócio desse. Qual é o apelido que você vai dar para esse menino? Xexinho. Artaxerxes. Aí quando Dário deu a ordem para recomeçar, logo durou pouco tempo, vem Artaxerxes e disse: vai parar a obra, não é para construir. Então o que acontece, irmãos? Quando esta obra parou. Quando voltam com Esdras uma turma, Deus permite voltar uma turma para aprender a palavra, para aprender os valores da palavra dentro da cidade. Mas o que acontece? Zorobabel não conseguiu construir o templo até o final, Esdras não consegue ensinar todo mundo, porque está uma rebeldia medonha no coração do povo.
E o povo está desanimado, afastado de Deus. Aí Anani, irmão de Neemias, vai na capital da Babilônia, em Suzã, vai visitar o irmão. Aí, Neemias capítulo 1, verso 1 e 2. Aí Anani dá a notícia para o irmão. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Não foram todos que foram lá, alguns, porque Deus começa a obra, a igreja, com alguns. Não é com todo mundo. Todo mundo diz que vai, mas Deus conta é com alguns. Anani orou, alguns foram com ele. Meu Deus. Então, Neemias perguntou, como é que está os meus irmãos lá, os judeus? Como é que estão os meus compatriotas que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém? Como é que está? Olha a notícia. Olha a notícia. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Não era nem mais cidade, nem capital, era chamada de província da Pérsia. E aí, irmãos, ele diz, estão em grande miséria, em grande desprezo, os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas queimadas. Verso 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém, meus irmãos? Então Neemias diz ao rei Artaxerxes, o rei, foi servir o café, Elias Júnior, foi servir o vinho, diz que foi o vinho, deu o vinho do rei, o vinho envelhecido, caríssimo. E ele diz ao rei, olha, Artaxerxes, deu o vinho. Aí, irmão Damião, o rei olhou para ele e disse assim, meu filho, por que tu está assim com esse abatimento, essa cara caída, esse semblante murcho? O que é que há? Ele disse, é o meu povo. Todo mundo preso, acabado, passando uma fome miserável, o templo não funciona, a cidade está acabada, os muros destruídos, eu não sei o que é que eu faço. Agora, apanhou a caneta e disse, pode ir. E outra coisa, manda o povo dar o dinheiro para você fazer a obra. E mandou as nações vizinhas arrumar dinheiro. Rogério, foi dinheiro, ouro, prata, tudo, dinheiro para construir aquele templo. Dinheiro, irmãos. E para construir os muros e tudo, e comida e tudo. E aí, Neemias disse, só me dá licença, dou. E aí foi lá, deu baixa na carteira dele, deu licença remunerada, irmãos. Licença remunerada federal, Paulo Veloso. Salário altíssimo. Neemias era um cara que ganhava bem. Servia ao rei, copeiro oficial. E ele volta com as finanças dele, com a coisa, e ele volta para Jerusalém. E o texto diz para nós que quando ele entra na porta, irmãos, quando ele entra na porta de Jerusalém, que ele vê os muros destruídos, o muro do monturo, o muro do vale, a porta do vale, a porta do monturo, a porta das ovelhas, a porta da fonte, a porta das águas, que ele vê aquelas portas tudo quebradas, ele sai do cavalo, deixa do cavalo, senta no chão e chora. E diz, nós vamos começar a obra. Aí começou a construir. Só que Deus faz algo com Neemias, porque ele vai na condição de administrador. Mas Deus usa ele tão fortemente que ele não consegue somente construir os muros, ele consegue reviver na vida do povo a alegria do Senhor, a força do Senhor, o poder do Senhor naquele povo. Porque quando ele chega lá, ele encontra um povo murcho.
vai dar certo não. Nós estamos sem dinheiro. Cimento está caro. Gasolina. A gente nem carne come mais. Nem anda de carro. Igual um pastor falou hoje aqui. Aí o texto do verso 4 disse que quando ele começou, irmãos, quando ele começou a restaurar os muros daquela cidade, verso 6, Neemias 4. E ele fechou até a metade. Se tivesse 4 metros, ele fechou até 2 metros. Ele conseguiu levar a obra até a metade. E a notícia diz que, verso 6, por que ele conseguiu fazer até a metade, irmãos? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Parece que esse povo era mineiro. Foi aí que começou Deus a pensar em um povo brasileiro mineiro. Tinha ânimo para trabalhar. Eu vi que ontem de manhã, uma mulherada, uma Maria, tudo com ânimo para trabalhar. E limpando banco, botando coisa no lugar, e limpando coisa. E foi aquele negócio, e eu vi o ânimo dobrado desses homens e mulheres, foi na hora do café, gente. E do almoço eu nem falo. Teve gente que almoçou e disse, eu vou jogar futebol. Eu digo, eu senti que teu ânimo dobrou. Vai, não peques mais. Não ri muito não, que denuncia. Aí, irmãos, Neemias começou porque o povo tinha ânimo. Mas o inimigo, irmãos, agiu de maneira terrível. O inimigo fez algumas ações. Verso 7, mas ouvindo Sambalate e Tobias, e ouvindo os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante e que já começavam a fechar-lhe até as brechas, ficaram sobremodo irados, porque disseram, a gente lutou na época de Ciro, lutou na época de Dário, e agora vai continuar a obra? Não é possível um negócio desse, vamos parar. E aí, o inimigo agiu aqui, irmãos, primeira coisa, com inveja. Segunda ação do inimigo, o inimigo, verso 8, ajuntaram-se, porque eles eram inimigos, mas para acabar com uma coisa, junta, todo mundo junta. Os demônios são tudo inimigo um do outro, brigando com o outro por causa de um pedaço de carne. Mas quando a ideia é destruir alguém, eles se juntam. E o texto diz no verso 8 que eles se juntaram todos de comum acordo para virem a atacar. Segunda coisa que o inimigo faz, depois que ele inveja, ele ataca. Depois, o que é que o diabo faz? Claro, irmãos, como lindo dia de sol, o que é que ele faz? Suscita confusão. Confusão, coisa do diabo. Miriam, confusão. Ele inveja, ele ataca e ele gera confusão. Verso 10. Todo esse negócio, irmãos, gerou naquele povo, desfaleceram e gerou naquele povo desânimo. Verso 10 diz, já desfaleceram. E o verso 11 ainda dizia, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio dele de surpresa, porque o diabo ele é astuto, ele quer entrar, ele é ladrão. E a gente faz o arraso, a gente mata eles e para a obra. Aí. Neemias, no verso 9, diz, porém, Neemias diz, nós oramos ao nosso Deus. E como proteção, nós pusemos guarda contra eles, dia e noite. Aí eu encontro uma coisa muito interessante aqui. Identifica o inimigo e coloca guarda contra o inimigo. Nós precisamos identificar quem é o nosso inimigo espiritual e colocar guarda contra ele. O inimigo espiritual é espiritual. E o que eu coloco como guarda contra o inimigo espiritual? O espiritual de Deus, que é o Espírito Santo de Deus.
E o texto diz que Neemias estava chateado. Daqui a pouco ele vai dar uma resposta um pouco nordestina. Porque o texto do verso 12 diz o seguinte: quando os judeus que habitavam... Não, eu vou primeiro para o verso 10. Isso aqui é uma falta de vergonha desses homens, do mesmo grupo, da mesma fé, da mesma família. Disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. No meio do povo, no meio da mesma família, apareceram aqueles que disseram: não vai concluir, não vai dar certo. Olha aí o que Sambalate está fazendo, olha o que o povo está fazendo, olha os samaritanos estão vindo atrás de nós. E outra coisa, não vai dar certo esse negócio. Para com essa obra, Neemias. Os da casa, os da fé, os da família, não têm visão espiritual. Deus vai fazer a obra. E a segunda coisa que aparece terrível, irmãos, é que eles disseram: nós vamos fazer tudo sorrateiramente no verso 11 e no verso, irmãos, 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes, eu não estou vendo outra coisa não, irmãos, diz que 10 vezes nos disseram, os judeus da mesma família, do mesmo grupo, eles disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Por que subirão contra nós? Porque o boato está rolando que Neemias não vai construir a obra. O nome disso aí é boatos. A primeira coisa que Satanás faz, irmãos, é tirar um soldado da coragem, porque boato enfraquece o corajoso. Eu fiquei sabendo que ele vai ter condição. Eu fiquei sabendo que aquele filho de fulana diz que já está nas últimas. Bebe uma cachaça, está nas drogas. E disseram que tem mais jeito não. O boato, quando chega para o lutador, ele desanima o lutador. Quando esses boatos chegaram dizendo: olha, o povo à nossa volta 10 vezes estão dizendo: não vai terminar a obra, hein? Começou, mas não vai acabar. E outra coisa, diz que vão subir muita gente contra eles, porque não vai deixar construir, irmã Mara. Boato, 10 vezes. Ó, tá sabendo? Tá sabendo? Não? Vou te contar. Quem já assistiu os desenhos daquelas formiguinhas esmilinguido? As formiguinhas tudo indo no caminho. Aí tem 2 que é tudo do contrário. Ah, a chuva vai vir. Como é que dizia? Como era que eles falavam? Ah, não vai dar tempo, vai chover. E essa formiguinha vai, vem, vai, vem. E aqueles 2 no meio, vai chover. Teve uma hora que as formiguinhas num coro disse: cala a boca. Boatos enfraquece quem luta. Boatos enfraquece a tua família. Boatos de quem não tem a fé, a compromisso com o Senhor, nós vamos conseguir, Deus vai virar o jogo, Deus vai restaurar a minha casa, a minha família, a minha vida. Os boatos do adversário dizem para você: para com esse negócio. Esquece isso. Nova chance, nova oportunidade, segundo momento, esquece isso. Não tem mais jeito, a tua vida assim, você é fracassado. Isso é boato das trevas. Mas Neemias disse: como é que é o caso? Aí Neemias responde o povo, em versículo 14. Neemias responde, irmão, Gonçalves. Elias Gonçalves. Neemias responde ao povo, irmãos, com 3 palavras de ânimo. Neemias diz, verso 14. Eu inspecionei, eu avaliei, irmão Zé Carlos, flamenguista. Deus tenha misericórdia da tua alma.
e de outros mais aí. Eu inspecionei, eu olhei a terra, Natanael. Eu vi que nós temos cimento suficiente, nós temos obreiros suficientes, nós temos a fé. E outra coisa, depois que eu inspecionei, eu chamei os nobres, os magistrados, os chefes das famílias, o povo, e eu disse, número 1, diga comigo, lembrai-vos do Senhor. Número 1, diga comigo. Está muito fraco, povo fraco. Diga comigo. De novo, irmãos. Quem é o Senhor desse povo? Grande e temível. Lembrai-vos, Ele está conosco. Neemias olhou para eles e disse, ninguém vai parar essa obra, porque o Senhor está conosco, irmãos. Primeira coisa que ele fez para animar aquele povo. Vocês estão desanimados, negócio de boato. Negócio de boato aqui não. Tapa os ouvidos para o boato. Segunda coisa que ele diz, meus irmãos. Lutem. Lutem. Qual é a razão da sua luta? Ele disse. Por que vocês têm que lutar? Lutar aqui, irmãos? Por que você tem que lutar? Qual é a razão da minha luta? Neemias disse, vocês têm que lutar não pelo muro, não pelo templo, não pela cidade, mas lutem pela vossa casa, lutem pelos vossos filhos, lutem pela sua família. Amém? Terceira coisa, eu vou deixar para o final, que diz aí, podia ser o primeiro. A terceira coisa que Neemias fala, portanto, acaba com essa conversa, não temais. Número 3, número 1, lembre do Senhor. Número 2, lute com um propósito. Número 3, não tema quem está acusando você. Não tema quem está se levantando. Pode vir 10 palavras, mas Neemias diz ao povo, gente, anima no Senhor, gente, a nossa luta pela família, e gente, nós precisamos não ter medo. Acaba com essa covardia. Maior é que está conosco. Amém, igreja? Depois dessa introdução, agora eu vou pregar. Literalmente, depois dessa introdução, agora eu vou pregar. E quero gastar 10 minutos nessa pregação. Meus irmãos amados, queridos de Deus, mês da família, nós temos que lutar. Qual é o propósito da minha luta? Pela minha família. Pela minha casa. Quando Neemias diz isso, ele está dizendo, escuta aqui, muro se reconstrói. Muro se reconstrói. Templo a gente adora debaixo da árvore. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa. Famílias, a gente não acha outra. Lute por essa. Garre com essa. Essa é a sua família. Essa é a minha família. E o diabo não vai vir para aqui soprar, nem Sambalate, nem Tobias, nem ninguém. Deus vai fazer algo novo na minha casa, na minha família. É isso que ele está dizendo. Vocês têm um propósito, um motivo de luta. E aí ele faz algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, ele diz, verso 13, então eu pus o povo por quem estava lutando? Quem estava lutando, irmãos? Quantas pessoas estavam lutando? Diga, famílias. Famílias. Deus está chamando família para uma luta. Aqui parou, irmãos, o negócio. Agora a briga é pessoal. É a minha família. Ele disse, vocês vão deixar morrer os filhos de vocês, a família de vocês, acabar com tudo? Não, nós vamos lutar pela família. Deus vai fazer novo. E aí ele diz que nos lugares baixos e abertos e por trás do muro, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Sabe o que é que eu encontro aí? Eu encontro uma família tapando as brechas. Não é possível que eu vou fazer o mesmo erro. Corrija o erro. Tapa os buracos. Segunda coisa que eu encontro aí, irmãos, eu encontro uma família armada. Escuta aqui, irmãos. Armada. Pastor. Tem uma guerra. Primeira coisa que a gente precisa identificar. Tem uma guerra, tem um problema. Não fica nessa lambança dizendo, não tem.
tem um problema e eu vou guerrear de joelho. Neemias orou, Neemias jejuou, Neemias disse lá no verso 9, nós, porém, oramos ao nosso Deus e pedimos proteção a Ele e colocamos como proteção guarda dia e noite. Tem um problema, a gente identificou um problema, eu vou orar, eu vou colocar para tapar a brecha, é a família que vai tapar a brecha. E aqui vai entrar todo mundo na lista da família de Neemias, desse povo aqui. A família colocou na brecha, depois ele colocou armas na mão de cada um. Escuta aqui. Descobri o problema, descobri. Agora use a arma certa. Deus nos deu armas, irmãos. A Bíblia diz que Deus nos deu. A arma que Deus nos deu não é o revólver, não é a escopeta, não é a flecha, não é essas coisas desse mundo, não, irmãos. As nossas armas, a nossa milícia não é arma, Roger, física. São armas espirituais. Deus nos deu, Deus nos capacitou para isso. Espera aí, quem é que vem com essa proposta aí? Quem é que está fazendo esse boato para desanimar a minha fé? Poxa, eu estou tendo uma vida tão boa. Eu estou tendo um recomeço tão bom na minha vida. Deus está escrevendo uma nova história na minha vida. Deus está construindo um novo tempo na minha vida, na minha família, no meu casamento. Deus está restaurando perspectivas do meu futuro. E agora chega, gente, não vai dar certo, vai ser a mesma coisa. Não, peraí, vamos tapar a boca, tapa o buraco desse negócio e depois a gente vai colocar armas, espadas, lanças e arcos. Cada uma arma dessa com uma especificidade. Está claro para os irmãos? Sim ou não? Acho bom. E aí depois, Neemias fez outra coisa maravilhosa. Depois que ele colocou o povo, ele disse, agora eu inspecionei, eu chamei os grandes e disse, gente, vamos lembrar do Senhor, vamos lembrar de Deus, vamos lutar nessa batalha. E no verso 16 ele disse, e sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, olha aí o diabo, de novo, o diabo é terrível. Mas aqui está com a cara lascada, irmãos. Quebrada, acabada, destruída. O diabo disse, espera aí, o verso 16, daquele dia em diante, não. É o verso 15, meu filho, perdão, verso 15, produção. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos, os inimigos disseram, gente, eles armaram a família. Então eles descobriram que a gente está indo. Entendeu aí como é que está? Sim ou não? Os inimigos descobriram que nós já sabíamos que eles vinham e que a gente tinha frustrado o desígnio deles. O que aconteceu? Voltamos todos nós ao muro. Aí Neemias, esse cabra, irmão, se eu posso dizer essa palavra, era retado. Ele disse, vamos cada um para o muro trabalhar, esta obra não vai parar. E colocou cada um à sua obra. E o que acontece? Fantasticamente, daquele dia em diante, não parou, irmãos, daquele dia até acabar. Olha, irmãos, o templo levou mais de 40 anos para ser construído. Mas esse muro levou 52 dias para ser construído. Precisava de um macho, corajoso, um homem de Deus, coração temeroso, Talita. E aí diz o texto que daquele dia em diante, metade dos moços, dos jovens, dos filhos, que tem que lutar por eles mesmos. Essa conversa de filho parar, ficar em casa sem lutar por você mesmo, você tem que lutar por você mesmo. Gabriel, tá ligado, filho? Acho bom. Metade dos moços trabalhava na obra e a outra metade dos filhos estavam com armas na mão, com escudos e com coraças. E os chefes, e os mais maduros, e os mais experientes, e os pais, e as mães estavam por detrás de cada um, dando suporte. Ninguém vai cair aqui, ninguém vai morrer aqui. Eu vou te ajudar, meu filho. Você segura a espada, o outro trabalha com a colher de pedreiro, o outro segura a lança, e o muro não para. E os pais estão por trás, com as mãos estendidas. Abençoa, Jesus, não deixa parar a obra não, Senhor. Abençoa, guarda meus filhos, guarda minha casa, guarda minha família. E a obra foi concluída em 52 dias, irmãos. O texto disse que os carregadores, verso 17, por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a massa de cimento e com a outra mão segurava uma arma. Aqui não passa inimigo nenhum.
O que é que Deus está dizendo para nós, irmãos? E cada edificador trazia, cada um a sua espada na cinta, e assim Naão paravam de edificar. E disse aos nobres, disse eu, verso 19, aos nobres, aos chefes, ao resto do povo, grande e extensa é a obra. Quem disse que a família é coisa fácil de ser família? Quem disse que ser pai é coisa fácil? Quem disse que ser mãe é coisa fácil? Grande e difícil é a obra da família, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros, e eu quero que neste lugar, em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Ninguém vai ficar separado. Junta essa família para a gente lutar unido, e Deus vai dar a vitória. Amém, meu irmão? E o que é que o texto diz? Verso de número 23. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as suas armas à sua direita. Ninguém parou nada. Ele está dizendo, nós não vamos recuar. Nós vamos lutar. Amém, igreja? E eu quero dizer a você nessa noite, nós estamos em guerra. Não é guerra material, irmãos, contra partidos políticos, não. Nós estamos em guerra, não é guerra de ideologias. Não, nós estamos em guerra, não é uma guerra religiosa, batista contra católico, católico contra batista, não é isso, nós estamos em guerra, irmãos, é contra as forças do mal que estão lutando contra as nossas famílias. Ou a gente sai daqui nesta noite como Neemias corajoso, dizendo as 3 verdades. Lembrai-vos do Senhor, meus irmãos. Lutem por vocês mesmos. E terceiro, não tenha medo. Essa conversa de Sambalate, essa conversa do inimigo é conversa fiada. Ela conversa, mas não termina, porque o Senhor está conosco. Nós oramos a Ele, e Ele mandou a gente inspecionar, e eu coloquei o povo na batalha. Nós precisamos inspecionar a nossa família. Quando a gente inspeciona a nossa família, a gente vê um buraquinho. Fecha aqui, vem cá, tem um buraquinho. Priscila, cuida disso aqui, minha filha. Não dá brecha não deixa entrar não. E continua a inspeção, Paulo. Tem outro buraquinho aqui, vem cá, Vitorinha, minha filha. Segura aqui, o que é que está acontecendo? Inspeciona. Com quem tu está conversando? Com quem tu está andando? Com quem tu está falando? Inspeciona. Esposa, vem cá. Escuta aqui. Vamos fechar essa brecha aqui. O que é que está acontecendo? Marido, homem, fecha essa brecha aqui. O que é que está acontecendo? Você, como pai da casa, tem que chamar o teu povo para orar. Por que você não fecha essa brecha? Marido, o que está acontecendo que você não está dominando a situação? Dominar não é bater na mulher, nada disso. A Bíblia não ensina a homem bater em mulher. Submissão é como ao Senhor, é por amor, é por paixão, é por devoção, amor. A razão da submissão é o amor. Não é pau, palavra, chibata, nada disso. Essa é a devoção do diabo. Fecha essas brechas. Chama a família toda. O que é que a família está vendo? Que tipo de filme nós estamos assistindo? Vamos inspecionar o terreno. Tem gente do lado de fora dizendo, não vai morrer. Vai morrer. Tu viu o boato? Já não sai mais de mão dada. Vai largar, vai largar. Tu viu o boato? As filhas vão dar tudo para no que presta. Tu viu o boato? Diz que está assim agora. E essa, eu vou dar 30 dias para acabar. De novo? Aí você sai ferido de um relacionamento, acabar destruído. Aí Deus te dá uma segunda chance, Deus abre as portas para você. Os boatos não dou 3 meses para separar de novo. Mas se você colocar esta palavra de Neemias no teu coração, Deus, eu não quero fracassar, eu preciso lutar. E Neemias lutou com armas
específicas. Mas não parou a obra. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Nós vamos para a igreja. Nós vamos continuar a obra, construindo a obra na nossa família e com a arma específica. Que arma é essa? De novo, não é revólver, não. É arma espiritual, gente. Ora, busca o Senhor. Não fica culpando marido e mulher, não, toda hora, que não vai achar um denominador comum, minha gente. Não fica culpando só o filho culpando o pai. Ah, pai é rebelde, meu filho é rebelde, esse pai também é duro. Pai tem que ser duro mesmo. Pai tem que ser exigente, porque ela é por amor, é carinho. Mas não fica só meu filho é rebelde. Senta, conversa, tapa as brechas, depois ora, fica com a arma na mão. O que é seu diabo? Aqui não. Passa a espada no chão, diga, aqui tu não entra. Essa parte está marcada, porque a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, meus irmãos?